Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua e nós hoje vamos fazer o primeiro culto, a primeira pregação de 2021. Hoje é um dia muito especial, meus amados irmãos, porque nós estamos vivendo o sobrenatural de Deus. Eu quero agradecer a vida da irmã Poliana, Suelene, e nós vamos agradecendo a essas pessoas que fazem parte do projeto Jesus na Rua e estão nos ajudando. E eu quero dizer a vocês que vocês são muito importantes para nós. Você é Jesus na Rua. Lembre-se disso, meus amados irmãos. Em todos os cantos do planeta Terra, onde você está vendo esse vídeo, você é Jesus na Rua. Você tem a oportunidade de fazer segundo tudo quanto está descrito na palavra de Deus, na sã doutrina. E para que a gente possa entender e compreender tudo aquilo que nós estamos vivendo, meus amados irmãos, nestes tempos. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de fazermos aquilo que é necessário fazer ainda quando é necessário fazer, para podermos ser contados com aqueles que Deus conta aqui nessa terra, meus amados irmãos. Nós vamos começar agora, este é o primeiro culto, e nós vamos falar na família sobre uma situação muito interessante, a mordomia cristã. Depois nós vamos fazer estudos sobre mordomia cristã, mais aprofundados, específicos. Mas hoje nós vamos fazer o culto da família. Para você que está aí do outro lado, é da minha família, da família Jesus na Rua, para a sua família, meu amado irmão e minha amada irmã. E nós vamos começar aqui porque nós temos esta oportunidade, meus amados irmãos, de fazermos tudo segundo está descrito na sã doutrina. E dentro dessa oportunidade que nós estamos tendo hoje, e por falarmos nesse assunto de mordomia, a forma diligente que Deus tem nos dado, boa medida recalcada, sacudida e transbordante, Pai, em nome de Jesus, traz os corações, Pai, cativos a Ti, Pai. Em todos os lugares onde este vídeo chegar, Senhor, pessoas sendo impactadas e exercendo a generosidade da boa mordomia cristã, para que eles possam, Pai, para que nós possamos entender e compreender a altura, comprimento, largura e profundidade da Tua palavra, Senhor. E agora eu declaro, Pai, uma provisão vinda da Tua parte, Pai, na vida das pessoas que estão vendo esse vídeo, Senhor, para que eles possam entender neste momento que as bênçãos desses primeiros dias do ano de 2021 correrão atrás e nos alcançarão durante o ano de 2021, no dia que se chama hoje. Então nós vamos agora, meus amados irmãos, entender este ensino que é voltado para a família, porque a sua primeira organização com a qual você faz parte é a família. E dentro da família você exerce a mordomia cristã com seus filhos, com o seu cônjuge, com seus pais, com seus parentes. Então, dentro dessa oportunidade, Deus nos dá ampla oportunidade, meus amados irmãos, para
vermos e exercermos. Eu declaro sede do Senhor. A palavra de Deus diz que aquele que tem fome e sede serão saciados. Serão saciados, oh, aleluia, e sairemos daqui convencidos, meus amados irmãos, transformados nesse dia de hoje, impactados pela sua palavra, pelo seu Espírito. Eu declaro um novo tempo na vida das pessoas, na vida nossa, na vida de vocês, neste novo ano, nesse dia que se chama hoje, meus amados irmãos. Nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, digam um amém aqui para Deus. Eu estou no lugar de unidade, de crescimento e de influência. Agora vamos falar agora para valer. Eu estou no lugar de unidade e crescimento e influência. Glória a Deus. Aleluias. Meus amados irmãos, obrigado, Senhor, pela oportunidade de falar com os meus irmãos. Começando nesse mês de janeiro, que esse mês de janeiro, meus amados irmãos, é um mês muito especial. Primeiro é o começo do ano, e segundo que é o aniversário de Jesus na Rua. Dia 14 de janeiro ele faz 20 anos, e eu estou com muita expectativa sobre esse ano, sobre o que Deus vai fazer, sobre a excelência para prosperar. Nós temos um tempo para prosperar. Este é o tempo. A palavra de Deus diz lá em Deuteronômio 28 que faz parte a prosperidade de Deus, faz parte da bênção dele para a sua vida. Quando nós tomamos, meus amados irmãos, essa oportunidade e agarramos elas e não deixamos que ela fuja de nossas vidas, é porque nós temos a direção de Deus para fazermos isso. Lembre-se que só recebemos aquilo que do céu nos é dado. Nada que não vem do céu nós não recebemos. Como filhos, meus amados irmãos. E eu tenho a oportunidade de falar sobre esse tema tão maravilhoso que é mordomia cristã, prosperidade, finanças, para poder nós entendermos coisas poderosas nesse tempo. Sabe de uma coisa? A Bíblia tem cerca de 500 versículos falando sobre o amor. Ela tem cerca de 700 versículos falando sobre fé. Mas sobre essa situação, finanças, prosperidade, existe cerca de 2.371 versículos falando sobre prosperidade. Então Deus quer que a gente fale sobre isso, meus amados irmãos. Quantos estão entendendo isso que Deus está falando? Amém. Como eu falei, a prosperidade ela faz parte da nova aliança. Faz parte de quem nós somos. E é preciso que a gente tenha compreendido, estejamos compreendendo essa situação da prosperidade. Esse é o ano do dobro. A palavra de Deus que Deus trouxe agora nesse começo de ano é o ano do dobro. É aquilo que nós vamos fazer, vai ser dobrado. Bênçãos dobradas, mas as outras partes também dobradas. Então precisamos ter cautela, meus amados irmãos. Mas acima de tudo, avance. Não se deixe ser persuadido ou dissuadido por essas situações que estão permeando hoje a nossa vida. Coronavírus, essas coisas todas. Mas você vai ver que Deus vai começar a largar as suas tendas para que você tenha a capacidade de receber mais. A vontade de Deus, ela foi sempre de nos abençoar. A vontade de Deus é de nos prosperar. Agora, existe um propósito para a nossa prosperidade. Lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 3, é a parte B do versículo,
Deus está falando para Abraão, recebe essa palavra de Deus agora e eu vou te abençoar. Vou te fazer uma grande nação. Eu vou te abençoar, ele diz, porque você será uma bênção para os outros, para os povos. Lembre-se, você é uma bênção para as outras pessoas. Ou seja, a intenção de Deus na sua prosperidade, meu amado irmão, não é para você acumular para si, é para você ter um entendimento de prosperidade. Ele quer que você derrame na vida das pessoas, que você seja esse centro de distribuição para poder alcançar a vida de outros, abençoar a vida de outros. Uma das frases mais egoístas que eu já vi, meus amados irmãos, é essa, de, eu não quero muita coisa não, quero só para mim e para minha família, só, não precisa de muita coisa. Mas Deus não quer só abençoar você, Deus quer abençoar a você e para você ser abençoado no contexto de família, mas no contexto de povo. As pessoas que estão, você tem que alcançar a outras pessoas com a bênção de Deus, com a bênção que você recebeu. Porque pode haver uma crise lá fora, meus amados irmãos, mas o povo de Deus está prosperando em meio à crise. A prosperidade bíblica é para você alcançar outras pessoas. Que a igreja se levante hoje para abençoar outras pessoas, que a igreja se levante para abençoar várias situações, porque Deus promete que você é abençoado, que nós somos abençoados. A bênção de Deus enriquece com ela não vem dor. Amém? Quantos estão entendendo isso? Eu quero agora agradecer pela vida de algumas pessoas que estão aqui. Eu quero agradecer a vida da evangelista Aida Leite, Aida Bonfim, que é evangelista desse projeto, seu esposo Carlos Leite, Carlos Eduardo, que é filho dela, e também Maria Gomes, Vô Rui, e deixa eu ver quem mais aqui, irmão Mário, tio Lorim, Lorival. Lá em Deuteronômio capítulo 28, o Senhor diz, guarda-te para que você não se esqueça, quando você tiver comido e ficado farto, quando você estiver edificado casas e morado nelas, quando tiver aumentado a tua prata, o teu ouro. E isso é prosperidade, meus amados irmãos. Vocês estão entendendo isso? Isso é prosperidade. Ou seja, a prosperidade é a vontade de Deus para a sua vida. E Deus está dizendo aqui que não tem problema nenhum em você prosperar. O que eu quero é que você não esqueça, diz Deus. Quando você estiver desfrutando de tudo que você construiu, que eu lhe dei, que é a proporção para a sua vida, não se esqueça do Senhor. No versículo 18, ele diz assim, não esquecerás do Senhor teu Deus, porque Ele é que te dá ampla suficiência, riqueza, para confirmar a sua aliança, meus amados irmãos. Veja, é Ele quem dá semente ao que semeia. A prosperidade é poder, capacidade sobrenatural. Na verdade, essa palavra no português, ela limita, mas é como se você estivesse correndo atrás de algo, mas no original hebraico é para você produzir prosperidade. A habilidade, a capacidade sobrenatural para produzir riqueza. Aleluia! É assim que Deus fala com você, meu amado irmão. Essas riquezas já estão dentro de você, a prosperidade já está dentro de você, através do Espírito Santo. Agora ele declara para confirmar a sua aliança. Prosperidade é um sinal de que você tem uma aliança com Deus. Nesse tipo de pensamento é preciso que a gente
destrua as fortalezas de que você não pode, de que você não tem, que você não há capacidade de gerar riqueza em você. Porque Deus diz uma coisa, esse é o erro terrível. O dinheiro é um patrão terrível, mas ele é um excelente servo. Se você souber como controlar, porque a Bíblia diz que Deus deu ao homem a capacidade de controlar todas as coisas. E sobre o dinheiro também. Ele lhe deu autoridade para você reger suas finanças. Amém? Agora, até o final deste ministração, você vai se alegrar. Agora, o que é que o diabo quer? Que você fique emaranhado em dívidas, que você fique emaranhado em pobrezas, para que você não abunde, não derrame, porque você começa a ficar enrolado, enganchado nesse emaranhado de dívidas, e aí você não pensa em outra coisa, você não consegue prosperar, você não consegue pensar dentro da sua casa, dentro no seio da sua família, naquilo que você pode fazer. Porque eu estou aqui para te dizer que o que você pode fazer pela sua vida, oh aleluia, é você fazer a diferença onde você está plantado, meu amado irmão e minha amada irmã. Deus não chamou para você andar em dívidas, mas andar em liberdade financeira. Repita comigo, Deus me chamou para andar em liberdade financeira. Sabe por quê, querido? Porque Deus quer que quando você surgir aquele desejo no seu coração de promover algo de bom para as pessoas ou de doar para as pessoas, você tenha condição de doar. Porque esse desejo é de Deus. Foi Deus que colocou dentro de você. Agora, se você muitas vezes teve o desejo e não tinha condição financeira de fazê-lo, você viu a necessidade, entendeu, compreendeu, mas não tinha condições de suprir aquela necessidade daquele irmão, daquela irmã, daquela família que estava necessitando. Meus amados irmãos, isso não vem de Deus. Porque Deus quer te dar o suficiente para que você ande em prosperidade, para quando surgir essa oportunidade, essa vontade de doar, de fazer acontecer na vida das pessoas o bom, Deus pega junto contigo. Amém? Aleluia. Abra comigo em 2 Reis, capítulo 4. Versículo 1, diz assim: certa mulher das mulheres dos filhos dos profetas conversou com o profeta e ela disse: meu marido, teu servo, morreu e tu sabe que ele te servia. E agora vem o credor buscar meus filhos para serem escravos. E o profeta diz o que é que tens em tua casa? E ela disse: não tenho nada em casa senão uma botija de azeite. Aleluia! Agora, meus amados irmãos, essa situação dessa botija de azeite, essa mulher, ela tem essa oportunidade. Ela tem uma botija. E aí Eliseu, no versículo 4:2, ele diz assim: o que é que tu tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa a não ser uma botija de azeite. Olha a instrução de Eliseu para ela: pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, muitas vasilhas e não poucas, e coloca o teu azeite e coloca aquela vazia que está cheia, põe à parte. Ao passo que as outras você vai enchendo, até que tenhas. Agora, com o azeite que tu encheu todas essas coisas, paga a tua dívida e vive do resto, tu e tua família. Agora, meus irmãos, sabe, a palavra de Deus diz, a palavra de Deus veio até ela através do profeta. A indicação dele foi dela abrir um novo negócio, venda de azeite. Agora, para alcançar aquela vida daquela mulher e seus filhos, é interessante porque ela vendeu aquele azeite e
viveu do resto uma vida abastada. Agora o que acontece? Nós olhamos aquela situação daquele marido, queridos, daquela mulher, ele não fez o dever de casa. Ele não conseguiu fazer aquilo que é o correto. Porque é o seguinte, a palavra de Deus diz que o pai, ele tem que abundar na vida dos filhos e na vida dos netos. É para isso que você está aqui, meu amado irmão. Deus tem feito você prosperar para isso. Mas, meu amado irmão, se você não está prosperando, calma, se acalme. Esse é o ano do dobro, esse é o ano que você vai prosperar. Agora tem algo diferente que você precisa compreender, que as dívidas que estão na sua vida, meus amados irmãos, não é Deus que fez, foi você que fez por um ato de diferença, por um ato de não ver o final do túnel, por um ato de não pensar naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Agora a abundância e a prosperidade de Deus, meus amados irmãos, ele vem na sua vida. Agora vamos observar algumas coisas nesse versículo que nós ainda não conseguimos ver. Essa mulher era esposa de um dos discípulos de Eliseu. E Eliseu era profeta, então esse discípulo também era profeta e era temente a Deus. Agora, meus amados irmãos, o que você tem feito? Como é que tem sido a sua posição diante daquele dinheiro que você recebe? Quando você recebe um dinheiro extra, você faz o quê? Você poupa, guarda, ou você simplesmente gasta, porque chegou e agora eu vou gastar? Não há nenhum questionamento, meus amados irmãos, aqui na sua posição, naquilo que você faz, mas há uma direção para que você mude se está acontecendo dessa forma, meus amados irmãos. Olhe, lembre-se disso, o fato de você ser ungido por Deus para prosperar, ele vai fazer com que você tenha sabedoria divina para prosperar. Agora o fato de você ser ungido não lhe dá uma habilidade extra. Você tem que adquirir essa habilidade para você poder gerir bem as suas finanças. E aí somos ungidos sim para sermos bons mordomos. A mordomia, meus amados irmãos, é aquilo que você faz em administrar o que não é seu. Esse dinheiro ele não é seu. Deus lhe deu, mas ele não é seu. Esse dinheiro é de Deus porque ele pegou, lhe deu 100% e você devolve 10% para ele. Então, você precisa aprender a respeito de como lidar com finanças, meus amados irmãos. Eu não sei qual é a sua situação hoje, mas nesses começos de ano que a gente tem visto, é aquela época em que você paga IPVA de carro, você paga todas aquelas contas, escola, matrícula, livros. Então, eu acredito que em muitos países é assim. Nós estamos vivendo uma situação adversa, mas essa situação a gente precisa compreender porque Deus já fez a parte dele. Agora, porque trazendo provisão para a sua vida, trazendo uma provisão, um trabalho, uma forma de você ter o seu dinheiro. Agora, uma palavra difícil, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. E os filhos desse profeta, eles iam ser escravos para aquilo ali. Agora em Provérbios 13, 22, agora diz que o homem de Deus, o homem sábio, deixa herança para os filhos de seus filhos, para os netos. E essa situação de só deixar herança para os filhos é o normal. Agora, para o filho dos filhos, aí sim. Aí você superabundou, você transbordou na sua forma de agir, na sua forma. Agora, você pode estar dizendo, pastor, mas o senhor chegou com essa palavra tarde, porque eu já estou devendo. Sim, mas isso aqui não é para lhe criticar, não é para lhe trazer julgo. Pelo contrário, é para lhe tirar o julgo e colocar sobre Jesus Cristo.
Agora, nós precisamos de entender uma coisa muito simples, que durante essa pandemia tem acontecido coisas diferentes, coisas difíceis, coisas esquisitas. Agora, nós precisamos entender que para poder a gente honrar aquilo que nós temos, porque é o seguinte, se você tem um compromisso para pagar no dia 30, ele é compromisso até o dia 30. Depois do dia 30 ele é dívida, porque ele foi vencido e não pagou, não foi pago. Agora, Deus nos dá frutos para a riqueza e é nossa responsabilidade de fazermos isso aumentar, para sermos diligentes com as nossas finanças. É a sua vida, meu amado irmão e minha amada irmã. Deus ensina todas as coisas, a Bíblia nos ensina sobre a mordomia cristã. É preciso que você tenha em mente isso, meu amado irmão. Não, agora tem um detalhe interessante. Eu vou falar aqui algumas coisas, como é que eu vou dizer? Algumas coisas que acontecem. Por exemplo, o banco lhe dá um cheque especial. Aquele limite do cheque não é seu. É um empréstimo quando você toma aquele dinheiro. Quando ele lhe dá o limite do cartão de crédito, é um empréstimo que você faz. Aquele dinheiro não é seu. E se você não tem como pagar no final do mês, você não pode pagar a fatura do cartão de crédito no final do mês, querido, não use o cartão de crédito. Pagar o mínimo de cartão de crédito é se afundar num buraco chamado dívida, num buraco chamado escassez. Você entra na escassez. É preciso, se você não tem condições de pagar, só tem condições de pagar o mínimo do cartão de crédito, então use uma tesoura, corte o cartão no meio. Tem uma amiga nossa que participou de um culto em Londres e que lá o pastor levou uma tesoura para fora para a porta da igreja e ele para cortar os cartões de crédito, porque tem muitos brasileiros, meus amados, em todo o canto do mundo e muitos povos que se endividam sem necessidade. Não use aquele limite, ele não é seu, você vai se atolar em dívidas. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque nós estamos no começo do ano, meu amado irmão, e nós somos tentados a fazer dívidas no cartão de crédito em 12 vezes, em 24 meses, não sei, tem alguma empresa que faça isso, mas não sei. Agora é preciso que a gente tenha em mente isso, meus amados irmãos. Aquele limite, aquilo que o cartão de crédito diz que é seu, não é. Agora o banco ainda faz essas presepadas com a gente. Ele chega lá e diz que o seu crédito, o seu limite é tanto. E ainda diz lá que você tem um crédito. Então aquele crédito não é seu, meu amado irmão. Aquele crédito é um empréstimo que você faz. E tem mais um detalhe, a juros de 300%, 400% ao ano. Você pega e divide 450% em 12, que você vai ver o tamanho do juro que você paga. Que você paga no cartão de crédito. Agora, meus amados irmãos, é preciso muita responsabilidade para não tomar esse dinheiro emprestado, porque ele é fácil, ele está lá. Agora, seja diligente, trabalhe. Olha só o que diz Provérbios 12, 27. O preguiçoso não assará a sua caça, mas aquele que é diligente faz com fartura. Agora, lembre-se, meus amados irmãos, o Provérbios também fala sobre a formiga. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Considere os seus caminhos e ser sábio. Por que, meus amados irmãos? Porque as formigas são às vezes mais sábias do que muitos irmãos. Porque não tendo ela chefe e nem tendo como pegar um cartão de crédito, vamos colocar assim, no estio ela trabalha e guarda
para no inverno ela poder usufruir e ela ter aquilo que ela precisa para comer na época de inverno. Amém, meus amados irmãos? Segundo ponto, viva dentro de um planejamento financeiro. Esse planejamento financeiro, meus amados irmãos, não invalida a sua fé. O planejamento financeiro, nós temos que aprender essas coisas. Porque se você não tiver um planejamento financeiro, meus amados irmãos, vocês vão se afundar. Quem planeja, meus amados irmãos, sabe o dia de amanhã, sabe o que pode acontecer amanhã com as suas finanças. E essa é a diferença. A gente está olhando um futuro, e esse futuro ainda não chegou, mas vai chegar. E aí nós temos que dizer onde é que nós queremos estar quando esse futuro chegar. Como as nossas finanças vão estar quando esse futuro chegar? Ele diz assim: qual de vocês, Jesus Cristo falando sobre as finanças, qual de vocês vai fazer uma torre e não olha quanto de dinheiro tem para construir? Porque se você começar a lançar os alicerces e não conseguir terminá-la, as pessoas irão rir de você. Isso é em todos os aspectos, meus amados irmãos. As pessoas vão rir. Só que hoje quem ri de você não é as pessoas, é diabo. Porque as pessoas não vão saber que você está endividado. Mas Satanás sabe, porque ele sabe o que você fez. Agora, meus amados irmãos, aquilo que Deus faz chegar na sua vida é para você administrar e administrar bem. Eu não estou dizendo que você não vai desfrutar daquilo que chega financeiramente na sua vida, na sua família, mas que você precisa de desenvolver uma consciência de que você é mordomo e que você não é aquela pessoa que é uma ilha. Você tem que derramar na vida da sua família e na vida das pessoas, porque Deus está te prosperando, meu amado irmão, para que você faça fortuna para a prosperidade das pessoas que estão aqui ao seu redor. Uma questão muito interessante, meus amados irmãos, é que você é um centro de distribuição. Você recebe a riqueza, você recebe pela riqueza e dá pela prosperidade. Você tem que prosperar, fazer as pessoas que estão ao seu redor prosperar. Agora, é preciso, a palavra de Deus diz assim: cuide bem das suas ovelhas. Preste atenção de onde estão as suas ovelhas. Preste atenção, meus amados irmãos. Ovelhas é a sua riqueza. Você que é ovelha, que é filho de Deus, a sua fazenda. Vamos trocar por fazenda. Amém, meu querido? Ponto 4. Toda a riqueza que Deus dá é para você. Primeiro você corta o feno, depois você corta o capim nos montes, enquanto você espera que o feno cresça nos montes. Aí você comercializa a lã das suas ovelhas. E o leite você vai fazer com que a sua família seja abastecida com aquele leite que está gerando naquelas finanças que você está aplicando. Aleluia! Glória a Deus, meus amados irmãos. Aí você faça aquelas economias a longo, médio e curto prazo, para que você tenha suficiência, meus amados irmãos, e você possa entender e compreender tudo aquilo que Deus está falando hoje para a sua vida, por causa dessa questão das dívidas. Uma oportunidade novinha em folha para você começar a mudar a sua condição financeira é o dia de hoje. Você não está sozinho nisso. Deus pega junto. O Espírito Santo está dentro de você e Deus, através de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo,
pega junto com você, porque o sobrenatural de Deus pode acontecer na sua vida a qualquer instante. Amém? Então tenha a expectativa do sobrenatural de Deus na sua vida, mas faça aquilo que é necessário você fazer. Aleluia! Glória a Deus. Para você diversificar os seus investimentos. Não fica passando o cartão e dizendo, vai dar certo, no final do mês eu vejo pelos olhos da fé, vai dar certo. Não é assim, meu irmão. Assim é uma forma dissoluta de viver. Não é o correto de Deus. O correto é você fazer planejamentos, você tomar posições. A vontade de Deus é você sair do poder dessa tortura, que são as dívidas. Meus amados irmãos, em Provérbios capítulo 21, versículo 20, diz assim: o tolo devora tudo que ganha. Agora o sábio economiza para os tempos de escassez. Eu preciso colocar aqui um ponto, um marco nessa situação, meus amados irmãos, por um motivo simples, porque é aquela pessoa que pega o 13º e gasta todo, se endivida. Ainda tem umas pessoas e aí é aquelas situações que servem para a gente também, que gasta o 13º durante os 11 meses do ano. Quando chega em dezembro ele não tem um centavo. Precisa ter cautela, meus amados irmãos, precisa planejar. O que você vai fazer com o seu 13º? Se você pegar ele em fevereiro, na data do seu aniversário, o que você vai fazer? Como é que você vai proceder? Como é que você vai se posicionar diante dessa situação? Vamos lembrar uma situação, meus amados irmãos. José chegou para o faraó e disse, guarde 1/5 da sua colheita, que são 20%. Para quê? Para os tempos de escassez, para quando estiver as coisas, já vai a dica aí para você que está aí do outro lado, guarde 20%, faça sua despesa divida os 70%, porque 10% é do Senhor, faça essa divisão, então fica 70% para você, para o seu sustento e para pagar dívidas, aquelas situações. Agora eu estou apertando vocês, mas não estou apertando não, meus amados irmãos. Satanás é quem tenta nos apertar. Agora, se você continuar com esses pensamentos financeiros destrutivos, de gastar tudo que ganha, de não fazer uma poupança, de não guardar nem um centavo, mas eu não estou conseguindo. Sim, mas comece a orar a Deus. Agora, acima de tudo, devolva o dízimo. Oferte na vida das pessoas, porque Deus vai te abençoar à medida que você abençoar pessoas. Vai chegar aquele dinheiro que você não espera, aquele dinheiro que você não sabe de onde veio, vai ter uma promoção no seu trabalho, vai ter uma situação que você vai receber. Por quê? Porque tem pessoas mulheres e homens de Deus, que comprometem o patrimônio da sua família, o dinheiro que essas pessoas podiam estar guardando, elas estão gastando, elas estão se enredando com coisas que elas não precisam, estão sendo fiador de pessoas, estão sendo pessoas que estão gastando aquilo que eles não têm, porque quando você é fiador, você gasta o que você não tem, porque se você tivesse, você emprestava. Lembre-se disso, meu amado irmão. A colheita sobrenatural de Deus vem com a planta que você faz. Você tem plantado na vida das pessoas? Você tem plantado coisas boas? Você tem plantado financeiramente na vida das pessoas? Porque se você não tem plantado, meu amado irmão, como é que você vai colher? De onde é que você vai colher se você não plantou? A palavra de Deus, meus amados irmãos, ela nos exorta a fazermos aquilo que é necessário fazer quando está sendo necessário ser feito. E esse começo de ano é interessante
que a gente faça isso. Agora, vamos para a palavra de Deus. O apóstolo Paulo houve um ano de muita escassez lá em Jerusalém, e o apóstolo Paulo e Barnabé arrecadaram um dinheiro para mandar para Jerusalém. E aconteceu uma coisa muito interessante ali, meus amados irmãos. Aqueles irmãos tiveram a oportunidade de fazer isso. Agora tem um detalhe muito interessante, meus amados irmãos. Aqueles irmãos eram tão pobres que algumas pessoas disseram: vocês não têm condições de doar nada. E aí o que aconteceu? O apóstolo Paulo, permitiu. Eles pediram ao apóstolo Paulo para que permitisse, não tirasse deles aquela alegria de doar, aquela alegria de dar, aquela alegria de de prosperarem em meio à crise que estava acontecendo, porque maior, meus amados irmãos, é aquele que dá. Sempre quem dá é maior do que quem recebe. Amém, meus amados irmãos? E tem uma situação que é muito interessante, meus amados irmãos. Nós precisamos compreender tudo aquilo que Deus tem feito através dos tempos e das gerações, meus amados irmãos, para que nós tenhamos ampla oportunidade em tudo que Deus tem feito em nossas vidas, tudo que Deus tem dado a nós como filhos de Deus, tudo aquilo que Deus tem feito em prol da nossa família, porque nós recebemos de graça e de graça damos. Meus amados irmãos, a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 9, versículo 6, que a pessoa tem que doar. Meus amados irmãos, agora eu declaro sobre a vida de vocês um ano de prosperidade, um ano de longanimidade, um ano de domínio próprio. No domínio próprio, meus amados irmãos, estão as finanças, porque é o seu domínio próprio que faz com que você tenha uma mordomia equilibrada com as finanças. Meus amados irmãos, a proporção é essa. De 100% que você recebeu, 10% é dízimo, 20% é poupança e 70% é para o seu sustento. Lembre-se disso. Se você está fazendo diferente disso, meu amado irmão e minha amada irmã, você está em deficiência com a palavra. As ofertas estão nos 70%, viu? Em nome de Jesus. Meus amados irmãos, agora eu quero agradecer pela vida de vocês, por esse momento que nós tivemos hoje aqui, falando sobre esta situação de finanças, sobre esta situação dentro do seio familiar. Eu tenho visto, meus amados irmãos, famílias serem destruídas por causa da questão financeira. Eu tenho visto, meus amados irmãos, famílias serem dizimadas. Separação, filhos saindo de dentro de casa, filhas se prostituindo para poder adquirir dinheiro, e essa situação tem acontecido isso em nossos tempos, meus amados irmãos. Nós temos visto muitas coisas ruins acontecendo por falta de dinheiro. Agora, a falta de dinheiro, meus amados irmãos, ela vem de uma má administração. Quando você olha para a Bíblia, 2.371 versículos falando sobre finanças, e você diz que Jesus Cristo, que Deus, através de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, que foi quem inspirou a fazer a Bíblia, não se importa com finanças, você não está sendo correto, meu amado irmão e minha amada irmã. Porque as finanças é quem determina aonde você chega, aonde você vai. Nós temos uma palavra, meus amados irmãos, que é muito interessante e que hoje ela é muito válida nas nossas vidas. Você é um espírito, você tem uma alma e você é um espírito, tem uma alma e habita num corpo, ou é o contrário? Você tem um espírito, tem uma alma e habita num corpo. O corpo, meus amados irmãos, é o menor deles.
Receba pelo Espírito aquilo que Deus está falando através das pessoas para a sua vida. Receba aquilo que Deus está lhe entregando de graça, para que você possa ser aquele que Deus fala na sua palavra, para que você tenha ampla suficiência em tudo que você fizer. Amém, meus amados irmãos? Eu quero agradecer pela vida de vocês, pelo aquilo que Deus fez na vida de vocês, e por uma coisa muito interessante, meus amados irmãos. No rodapé desse vídeo tem as nossas contas para dízimos e ofertas, tem número Pix, tem tudo isso. Mas acima de tudo, inscreva-se no canal, deixe o seu like e siga-nos no Twitter e nós estamos fazendo uma migração, meus amados irmãos, do WhatsApp para o Telegram. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre as vantagens do Telegram para mandar para vocês. Muito obrigado, meus amados irmãos, que hoje é o presente de Deus para as suas vidas, para as nossas vidas. Lembre-se disso, que boa medida cheia, recalcada, sacudida e transbordante está determinado para você nesse dia. E você, meu amado irmão e minha amada irmã, é protagonista da sua vida. Você faz aquilo que Deus designa para você fazer nas suas finanças. Em nome de Jesus. É a você que Deus entregou a oportunidade, a mordomia da sua família, para que você tenha uma família abastecida em todos os aspectos físicos, espirituais e financeiros. Aleluia! Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.